Após ter finalizado a primeira lei de Mendel e também o entendimento sobre os heredogramas, chegou a hora de entendermos os casos especiais dessa primeira lei de Mendel. E a aula de hoje nós vamos abordar os alelos letais. Na aula passada você aprendeu comigo que existe a possibilidade e a probabilidade do indivíduo nascer com alguma anomalia genética. Mas aqui dentro da genética mendeliana existem casos piores, aqueles em que se o indivíduo receber um alelo da mãe e o mesmo alelo do pai, ou seja, ele pode ser homozigoto dominante ou recessivo, esse indivíduo nem chega a nascer. Nesse caso, nós temos uma condição de alelos letais. Então acompanhe comigo a aula de hoje, que é justamente sobre isso. Fala, meu querido, fala, minha querida, prazer, meu nome é Luiz. Para você que não me conhece, eu sou professor de biologia. Turma, a aula de hoje é uma aula muito curtinha que a gente vai abordar de fato esse primeiro caso especial dentro da primeira lei de Mendel, que são os alelos letais. A aula que vem nós vamos abordar a codominância e a dominância incompleta. Então, sem mais enrolação, acompanhe comigo que o slide já está na tela. Pessoal, o cara que de fato desvendou essa questão de alelos letais, ele foi o geneticista Lucien Cuénot. Em 1905, esse cara trabalhou com camundongos e ele observou algo muito curioso. Toda vez que ele cruzava camundongo amarelo com camundongo amarelo, sempre nascia uma proporção maior de camundongos amarelos, mas sempre nascia um camundongo cinza, um camundongo castanho. Até então tudo bem, a gente viu na proporção mendeliana, quando Mendel cruzava ervilhas amarelas com ervilhas amarelas, também nascia ervilha verde. Mas o problema é que aqui a proporção ela não seguiu a proporção fenotípica de Mendel. A proporção que o geneticista encontrou foi a seguinte: foram 2 camundongos amarelos para 1 camundongo castanho, enquanto a proporção mendeliana esperada era de 3 camundongos amarelos para 1 camundongo castanho, assim como o Mendel estudou com as ervilhas. E ele ficou se perguntando como é que isso deve estar acontecendo. O que é que tem por trás de toda essa confusão? Foi aí que ele tentou investigar o desenvolvimento fetal desses camundongos e assim ele descobriu os alelos letais. Veja, quando o geneticista ele cruzava camundongos amarelos, nascia sim camundongos amarelo, mas também nascia camundongo castanho. Aqui ele sacou o seguinte: os camundongos que estavam cruzando amarelo com amarelo necessariamente deveriam ser camundongos heterozigotos, porque não tem como nascer amarelo e castanho se ele for homozigoto. Por exemplo, se a gente cruzar um camundongo macho aqui com um camundongo fêmea, que eu vou chamar de casinho, e ele descobriu que o recessivo determinava a cor castanho do camundongo, se a gente cruzar esses 2 camundongos casinho, e eu sei que casinho determina a cor castanho, você tem que concordar comigo que 100% desses indivíduos dessa geração aqui serão camundongos castanho, porque 100% serão camundongos casinho. Agora, quando ele cruzou heterozigotos, ou seja, um camundongo macho com a camundonga fêmea heterozigoto, casinho, com casinho, ele percebeu que o casão ele era dominante, confirmando então que o casinho era recessivo. Portanto, o casão sempre iria determinar a condição amarela. Então, esse primeiro cruzamento, casão, o segundo, casão, casinho, o terceiro, casão, casinho e o quarto, casinho. Mas se você observar essa imagem aqui, pessoal, ó, após o cruzamento, a proporção era de 2 para 1. E esse carinha aqui, o que é que está acontecendo com ele? E foi justamente isso daqui que ele chamou de alelos letais. Seguindo a proporção mendeliana, deveria ter um camundongo amarelo aqui também. Mas toda vez que ele observou esse cruzamento, ele viu que os camundongos que tinham o genótipo casão, na verdade, nem nasciam. Ele era abortado, era letal. Aí o pessoal fala: professor, mas se nascesse, como é que ele seria? Pessoal, não tem como saber, porque o camundongo não nascia. Sim, mas se nascesse, quem é que sabe se nascesse? Se ele nunca nasceu, não tem como a gente predizer como seria o formato desse camundongo. Por exemplo, observe essa imagem aqui, ó. Aqui está mostrando um camundongo morto, ainda no formato de embrião no corpo de uma camundonga fêmea. Ó, ele tem um formatozinho já desenvolvido, mas ele nem nasceu. Qual foi a contribuição desse geneticista, desse cientista? Ele sugere que os camundongos com 2 alelos casão se formam na hora da fecundação, mas não chegam a nascer. Em outras palavras, a proporção 2 para 1, e aqui muita atenção nas questões, se tiver uma proporção 2 para 1, sugere que os camundongos casão, ou seja, homozigotos dominantes, não nasciam e, portanto, eles estavam com alelos letais. A gente chega à conclusão que casinho, ou seja, um heterozigoto, determinava a cor amarela, casão era letal e casinho era o camundongo castanho, camundongo cinza. Então preste atenção, se você vai resolver uma questão em que ele traz essa proporção de 2 amarelos para 1 verde, 2 vermelhos para 1 rosa, 2
2 anões para um normal. Isso daqui já desperta o start de alelos letais. Preste atenção em relação a isso. Pessoal, a aula é só isso. Vamos resolver questão agora para ver se você de fato aprendeu o conteúdo. Eu abordei 2 questões e a gente vai resolver a primeira agora. Vamos lá? No homem, a acondroplasia é uma anomalia genética autossômica dominante, caracterizada por um tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco são normais, mas os braços e pernas são curtos. Já ensinei para você que a gente tem que extrair as informações do texto. Então, a acondroplasia é um tipo de nanismo causada por uma herança autossômica, então não está nos cromossomos sexuais, porque cromossomo sexual é uma herança alossômica e ela é dominante. Então, veja o seguinte, ó, se o indivíduo tem um azão, traço, até então não sei se é homozigota dominante ou heterozigota, ele vai ser acondroplásico, ou seja, ele terá nanismo. Tudo bem? Isso quer dizer o seguinte, se o indivíduo ele tem azinho por exclusão, ele será típico, ele será normal, ou seja, ele será não acondroplásico, que a gente chama de normal. Tudo bem? Extrair essa informação do texto. Vamos continuar a leitura. Antes de continuar, observe só. Essa mulher, ela é acondroplásica, essa aqui do centro, ela é uma anã. Tudo bem? Perceba que a cabeça ela é normal comparada às outras mulheres. O tronco, ó, dessa mulher, comparado com o tronco dessa outra, tem o mesmo tamanho, mas se você observar as pernas dela, ou seja, os membros inferiores e os membros superiores, eles possuem um tamanho desproporcional. O tronco, ele é proporcional às demais mulheres, e isso afeta o homem também, tá, gente? Não é uma herança ligada ao sexo, mas os membros, eles têm tamanho diferente. Vamos continuar a leitura. A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante, em dose dupla. Se a letalidade é um gene dominante, ele tem que estar em dose dupla. Isso quer dizer o seguinte, esse primeiro exemplo aqui que eu estou abordando com vocês, se fosse azão, ele seria letal. No entanto, se for azinho, o indivíduo terá o nanismo, será acondroplásico. Tudo bem? Agora é só ver o que a questão quer da gente. Ficou fácil. Dessa forma, na descendência de um casal acondroplásico, então um casal anão, terá um filho. Qual a proporção fenotípica esperada nessa geração? Agora ficou fácil, turma. Vamos cruzar então aqui um casal acondroplásico e ver a proporção que será obtida nesse cruzamento. A gente sabe que azão é letal, nem nasce. Azinho é acondroplásico e azinho é não acondroplásico, é típico, é uma pessoa com estatura normal. Vamos para o cruzamento? Se eu cruzar aqui um azinho, é uma pessoa acondroplásica que é heterozigota com azinho, o que é que a gente vai observar? Nós vamos observar azão, que é esse primeiro cruzamento, esse cara, esse alelo com esse alelo aqui, esse alelo com esse azinho aqui, azinho, esse alelo com esse alelo aqui, azinho, e esse alelo aqui com esse alelo aqui, azinho. Isso que a gente encontrou. A pergunta agora pede em porcentagem, qual é a proporção? Pessoal, você tem que ter em mente que a proporção é a seguinte, se tiver azão, ele será letal, então ele nem nasce, turma. Qual a proporção fenotípica, aquilo que a gente enxerga esperada? Ficou fácil. 2 indivíduos azinho, ou seja, acondroplásicos, olha aqui, ó, azinho, para um indivíduo típico, normal, com estatura maior. Olha ele aqui, estatura não acondroplásica. Será que tem essa resposta? Olha para cá, a resposta está em porcentagem. Como é que a gente vai transformar isso aqui em porcentagem? Eu limpei aqui, turma, ficou 2 de 3 indivíduos heterozigotos e ficou 1 de 3 para homozigoto recessivo, azinho. Basta fazer uma regra de 3, ou tem outras formas de você identificar essa situação. Por exemplo, eu sei que 3 equivale a 100%, não é isso? Porque 3 está no denominador. E 2 equivale a quanto? Ou seja, isso daqui que eu estou resolvendo. 2 equivale a x. Fazendo o cruzamento aqui, 3x é igual a 200, x é igual a 200 dividido por 3, portanto, x é aproximadamente 66, 67. Será que tem 66%? Se a gente observar aqui, ó, 66% na letra E serão acondroplásicos, ou seja, anões, e só sobrou 33% normal. E de fato, 1/3 equivale a 33%. Tranquilo essa questão? Dando uma pausa aqui, hora do recreio. Turma, se você está gostando dessa aula, a gente só vai resolver mais uma questão, já libero vocês. A aula de hoje é muito curtinha. A gente vai aprofundar um pouquinho numa questão aqui. Mas antes, eu quero te pedir o like, tá? Essa aula é de graça, eu tô me esforçando aqui para dar esse conteúdo para você. Se você tá gostando do vídeo, só se você estiver gostando, dá o like nesse vídeo, tudo bem? Pega esse vídeo, manda para aquele amigo, aquela amiga que
que está estudando, que tem dificuldade em genética na escola, e fala, olha, encontrei um professor aqui que está mastigando tudo pra gente que tem muita dificuldade, e manda esse vídeo para esse colega. E muito importante, turma, assine aí o sininho, porque o sininho fala quando eu posto um vídeo novo. E isso ajuda o robô do YouTube a entender que você está gostando do conteúdo. Então, inscreva-se, dê o like e ative o sininho, pelo amor de Deus, é só isso que eu te peço. Tudo bem? Vamos continuar? Não fuja não. Vamos resolver uma questão que ela está mais complexa agora. E aí eu libero vocês, tudo bem? Questão da UFES. Genes zigóticos são expressos durante o desenvolvimento embrionário. Em moscas Drosophila melanogaster, que são essas moscas aqui, ó, comum em frutas, por exemplo, existe um gene zigótico que é letal em homozigose recessiva. O que é que eu falei para vocês? Vamos extrair informação. Então, se eu tiver aqui um azinho, que é um homozigoto recessivo, é letal. Então, a mosca nem vai nascer, não é isso? Um cruzamento entre moscas heterozigóticas para o gene zigótico letal gerou 120 moscas adultas. Olha a pergunta. Dentre essas 120 moscas adultas, o número esperado de moscas heterozigóticas é... O que é que vai acontecer? A gente vai ter que cruzar aqui, ó, moscas heterozigotas. Faça aí, dê pausa, tenta resolver. Se não conseguir, você volta para cá, tá? Esse cruzamento de uma mosca heterozigota, ou seja, azão-azinho, com outra mosca heterozigota, azão-azinho, vai resultar em quê? Se a gente fizer esse cruzamento, vai resultar em azão-azão, azão-azinho, azão-azinho. Primeira lei de Mendel, azinho-azinho. O enunciado falou que azinho-azinho é letal, tá? E esse cruzamento teve como resultado 120 moscas adultas. Dessas 120 moscas, quantas são heterozigotas? Aí você vai falar, professor, agora ficou fácil, agora eu vou matar no peito aqui e vou arrasar. Arrasa, garoto. Você vai falar assim, professor, agora ficou fácil, eu vou pegar esses 120, que foram as moscas que nasceram, vou multiplicar por 2/4, porque duas são heterozigotas, e vai me dar o resultado. Se eu pegar 120 e simplificar aqui, dividir por 4, 120 por 4, vai sobrar 30. 30 vezes 2 é igual a 60. A resposta é a letra C. Certo ou errado? Para o desavisado, isso aqui é certo, gente. Vocês estão lembrando que vocês estão fazendo uma proporção de alelos letais. E para alelos letais, a gente não pode considerar justamente a característica que é letal nesse alelo. O genótipo que é letal. Olha o que ele falou, azinho-azinho é letal. Então eu não posso considerar esse azinho-azinho aqui para conta. Vamos resolver agora. Ó, nasceram 120 moscas, mas quantas são heterozigotas? Eu vou multiplicar por duas que são heterozigotas. Duas em um total de quantas? Num total de 2, 3. Portanto, basta multiplicar 120 por 2/3. Se a gente simplificar aqui, ó, 120 dividido por 3 dá quanto? Dá 40, não é isso? Eu boto 40 aqui em cima. Então, isso aqui vai ficar 40 vezes 2, e aqui só sobrou 1. 40 vezes 2 é igual a 80. Tem gabarito para 80? Tem. Gabarito, letra D. Deu para entender, pessoal, os alelos letais? É só seguir a proporção. Quando tem 2 para 1, é uma proporção de letalidade. Isso se a questão trouxer o fenótipo. Agora, se ela não trouxer, ela obrigatoriamente vai falar, ó, um azão-azão é letal, ou um azinho-azinho ele vai ser letal. Lembrando que azão-azão ou azinho-azinho diz que é homozigoto, tudo bem? E aí ficou simples, a questão vai perguntar, qual a proporção de indivíduos normais em um total de X descendentes? Ou qual a proporção de indivíduos afetados? E aí você lembra de não considerar o alelo letal para o cálculo e já era. Um dos erros muito comum dos estudantes é subestimar o assunto. O alelo letal é fácil, então eu não vou nem treinar. Pessoal, nunca subestimo o assunto. Eu, enquanto professor, por mais que eu vou falar algo muito simples para uma turma, seja de fundamental, prézinho, ensino médio, ensino superior, você sabe que eu gravo aulas para o ensino médio aqui com vocês, essa aula é do ensino médio, mas eu também gravo aulas para o ensino superior. Se você procurar no meu canal, você vai encontrar. Então, independente de estar gravando para o ensino médio, fundamental que seja, ou para o ensino superior, eu nunca vou subestimar a minha capacidade, eu sempre estudo. E eu quero que vocês sigam isso, essa filosofia na vida de vocês. Nunca subestime um assunto, sempre estude esse assunto, porque, ó, nosso cérebro, ele falha, tudo bem? Eu sei que você dá conta do assunto. Você dá conta, você é forte. Por mais que seu cérebro diga, você tá cansado, você não dá conta, você dá conta sim. Agora, o problema é tentar pular etapas, querer aprender alelos letais sem entender a primeira lei de Mendel, sem entender heredograma, sem entender os conceitos fundamentais. E olha que bacana, para tudo isso eu já tenho um vídeo aqui gravado para vocês. Pessoal, então no mais, muito obrigado se você chegou até aqui. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo que será sobre dominância incompleta e codominância. Se cuida, senta a bunda na cadeira e estuda que vai dar certo, tudo bem? No mais, eu sou o Luiz, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.